vou bater um papo com um dos jornalistas mais conceituados do estado do Acre. Sua coluna, o blog do Crica, é lida em todo o estado e também é uma referência para muitos políticos se basearem, fazerem suas análises, verificarem como é que anda a sua, sua carreira política e também traçar suas metas. Eu recebo em nossos estúdios o ex-apresentador também do Gazeta Entrevista, Luiz Carlos Moreira Jorge. Luiz Carlos, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Agradecer inicialmente a você, ao Roberto Moura. Eu me sinto em casa, né, aqui trabalhei por muitos anos, né, e fico feliz em estar aqui, trocar umas ideias com você. Teu programa aqui deu uma inovada muito boa, deu uma oxigenada e todo mundo está comentando e comentando bem na rua, viu? Obrigado, Luiz. O Brasil passa por um momento muito importante na sua história, onde os jovens tomam as ruas, levantando bandeiras apartidárias. Veja bem, não são bandeiras antipartidárias, são apartidárias. Lutando pela melhoria da qualidade dos serviços públicos, mas principalmente, Luiz, contra a corrupção no Brasil. A classe política hoje, na opinião destes jovens, não representa seus anseios. E agora, a presidente Dilma acaba de lançar um pacote de medidas onde mostra exatamente isso, quando propõe um plebiscito popular para que a população venha decidir sobre a reforma política. Isso em que ela já recuou e que nós vamos debater também aqui no Gazeta Entrevista. De uma maneira geral, Luiz Carlos, você que acompanha a política há tantos anos, como é que você avalia esses grandes movimentos no Brasil inteiro, a mobilização social, os jovens nas ruas? Como é que você avalia isso? É o cansaço com os velhos políticos, né? Passa a campanha, entra a campanha, vem a eleição, sai a eleição, as promessas se acumulam e aquilo vai virando um caldo de cultura muito perigoso que acabou explodindo a juventude. E nisso aí, ninguém levou em conta, ninguém acreditou muito nas mídias sociais, né? Todo mundo não acreditou na questão da imprensa escrita, no rádio, mas as mídias sociais, onde está essa juventude, é que levantou tudo isso. Isso é um fenômeno. Isso é uma revolta popular, no modo pacífico de se dizer, porque você não pode pegar coisas estanques, uma violência aqui, outra aqui, para criminalizar o movimento. Eu acho que isso belíssimo, eu acho que é um recado aos políticos. Senhores políticos, nós cansamos de vocês. Esse é o recado básico desse pessoal que está aí. Nós cansamos de vocês. A manifestação aqui no Acre, Luiz, foi uma manifestação democrática, ordeira, sem nenhum ato de violência. Mas chegou-se a cogitar, inclusive em alguns veículos na internet, que haveria baderna, quebra-quebra na Assembleia, no próprio Palácio. Como é que você acompanhou o desenrolar desses fatos? Olha, Alain, com bem mais de 3 décadas de jornalismo político, eu nunca vi nada igual aqui no Acre. Por quê? Era normal você ver grandes passeatas do PT, do PMDB, do PSDB, mas colocando ônibus nos bairros, dando dinheiro para passagem. E esse não, foi um movimento assim que saiu das pessoas mesmo, que vieram para as ruas. Agora, o que você falou, isso foi um absurdo. Um absurdo você querer desqualificar o movimento, inventar uma mentira de que, porque vão quebrar o Palácio Branco, vão quebrar a prefeitura, vão bater no bispo. Quer dizer, isso é uma loucura. E primeiro, quem tem experiência em jornalismo e lê algo parecido com isso, vê logo que é mentira. Mentira. E isso, Alain, eu acho que serviu até para engrossar o movimento, viu? Serviu até para engrossar o movimento. O que eu vi de revolta nisso, você não pode desqualificar um movimento que bota muito mais de 20 mil pessoas na rua. Movimento legítimo. Legítimo e sem líder. Sem líder. Interessante isso. Interessante que é sem líder. Ele esteve ali por causa do Chico, esteve ali por causa da Maria. Não, ele esteve ali por causa de causas, né? Por causa de causas. Quer dizer, isso que foi o belo desse movimento. E não adianta tentar desqualificar. Quem está no poder tem que sim tirar lições disso aí. Interpretar a voz rouca das ruas. Isso sim. Não adianta dizer assim, porque a oposição dizer, mas não foi comigo. Foi com toda a classe política. Ou alguém da oposição também pensa que teria o cacife de levar aquele jovem para as ruas?
teria nenhum. Qual a lição que você entende que hoje o governo do Estado, a Frente Popular, devem tirar dessas mobilizações? Você acredita que há o interesse do próprio governo, da própria Frente Popular, de compreender esse movimento? Você entende isso? Eu espero que compreenda, porque não se pode minimizar um movimento desse, Alain. Você não pode querer minimizar um movimento desse, que é um movimento que está na rua, dizendo, olha, tem algo errado, pessoal. Não adianta você dizer, não, é só um bando de baderneiro, ali é da oposição. Que oposição? A oposição não reúne ninguém nem para fazer a lavagem das escadarias. A lavagem das escadarias. Que foi vexaminoso aquilo. Vexaminoso, 20 pessoas só. Quer dizer, tem que respeitar o povo, interpretar o que está vendo. A Frente Popular se afastou muito. Carioca, a coisa de 2 anos atrás, me disse Luiz Carlos, o PT perdeu o domínio da juventude. Isso é verdade. Alain. E olha que o PT era quem comandava a juventude. Há 20 anos atrás, você andava nas ruas, você via lá, era um PT, camisa do PT, quer dizer, dito pelo Carioca, perdeu, e perdeu mesmo. Se a juventude não quer saber de PT, de PMDB, de PSDB, de PCdoB, ele quer algo novo para ele se apegar. Quer dizer, eu não sei, aqui no Acre, quem vai tirar a vantagem política disso, mas é um movimento que tem que se respeitar, se interpretar. Agora, desqualificar o movimento, esse foi o grande erro. Interessante, que é uma coisa que você verificou também. O prefeito Marcos Alexandre não foi visado nas manifestações. Como é que você avalia isso? Olha, eu vou dizer, vou ser sincero com você. Eu não acreditava muito no Marcos Alexandre, né? Eu vou ser sincero com você, mas esse rapaz, ele quebrou a castanha na minha boca. Ele é um prefeito que está fazendo feijão com arroz, mas teve uma manifestaçãozinha ali num bairro, ele vai lá, ele conversa com o pessoal, ele vai ali, tapa um buraco, quer dizer, ele está bem, tanto é que eu não vi uma placa lá. Nada contra o prefeito. Impressionante, eu não vi nenhuma placa dizendo assim, olha, o Marcos Alexandre é feio. Nada. Isso me impressionou. E quando uma manifestação daquela, de insatisfação, ela não critica ninguém, é porque, pelo menos, a pessoa está bem. Está sendo preservada. Preservada, né? E o G7? Qual é o impacto do G7 neste momento político para o governo e também nessas manifestações, Luiz Carlos? Olha, se você pegar nas manifestações, você viu que várias placas do G7 estavam lá, né? Então não se pode... Eu contei mais de 30. Ah, muito mais. Você não pode descortinar isso do debate político. Eu acho o seguinte, que o governador Tião Viana, essa foi a minha posição na coluna, deveria ter, de início, afastado os secretários. Isso ele deveria ter afastado. Isso não significava dizer que os secretários tinham cometido algum mal feito ou não. Afastava, esperava a resolução do problema, a solução do problema. Se inocentados, ele viria e disse, está vendo? Ó, estava com razão, voltava com todas as honras para o cargo. Se ele tivesse feito isso, eu acho que muito desse desgaste não estaria acontecendo. Esse desgaste, por exemplo, com o judiciário, quando os indiciados do G7 permaneceram além da conta na prisão preventiva, você é formado em direito, sabe disso, eles podem responder em liberdade desde que o inquérito esteja concluído. O inquérito foi concluído, eles ficaram ainda além de 10 dias a mais presos, isso, na opinião de alguns juristas, sem necessidade. Como é que você avalia isso? Isso foi fruto desse desgaste do governo com o judiciário? Por várias vezes eu coloquei que já estava passando do tempo, já estava tendo um certo abuso na prisão do pessoal do G7, né? Agora, o problema é o seguinte, é que se criou uma briga com o judiciário boba, tola. O Tião Viana é uma pessoa assim, extremamente, vamos dizer, cordata, né? Cordata. Ele nunca me ligou para pedir, olha, Luiz Carlos, tira uma linha minha, bote uma linha minha. Mas ele está sendo mal assessorado. Não sei por quem, mas ele está. E eu acho que é pela equipe de marketing dele. É um erro você ficar batendo boca, você está criticando, você pegar assessores e botar para brigar com 2 desembargadoras. Não é assim que se resolve as coisas na política, no direito. No direito, o que tem? Tem uma sentença do G7? Tem. Tem uma decisão do G7? Tem. O inquérito é injusto? É injusto. Você vai para os autos contestar isso. Você vai usar os recursos jurídicos? Jurídico, porque se você briga com o judiciário, o que você vai ganhar? Nada. Absolutamente nada. Mas aí você também vê o aspecto político. O governador como um ser político, um ente político que representa um poder, que é o executivo.
deveria abrir mão desse poder político para usar justamente a força política para entrar nesse debate? Não, eu acho que o governador, ele devia ficar como magistrado nisso aí, né? Embora ele tenha consciência, e ninguém pode condená-lo por isso, de que todos são inocentes, ninguém pode condená-lo por isso, né? É uma decisão pessoal dele. E tem uma coisa, Alain, eu e você conhecemos apenas a questão das gravações, nós conhecemos provas técnicas, não conhecemos até nada ninguém disso. teve acesso a esses autos. São, né? mais de 4.000 páginas. Então, o Tião, ele tem direito, sim, de entender que todo mundo ali é inocente. Agora, eu acho que ele não deveria ter entrado nesse debate. Não deveria ter entrado. Como governador, ele não deveria ter entrado no debate. E aí que eu acho que ele foi mal aconselhado. Né? Porque eu ando na rua, eu converso com as pessoas, e eu vejo críticas muito a isso, né? A esse aspecto. Esse debate, essa briga com o judiciário, você não ganha nada. Olha, o cara diz assim, quando você briga com o andar de baixo, se você ganhar, você não ganhar nada. Se você perder, você perdeu tudo. O que você ganha você brigar com o judiciário? Nada. Desmoralizar, desqualificar, e aí? Acabou, arquivou o inquérito? Não arquivou. Então pronto, eu acho que o Tião, ele é um cara extremamente cordato, um governador extremamente sério, bem intencionado, mas acho que está mal assessorado nesse aspecto de estar abrindo frentes de briga com o judiciário. Falou-se muito que o governo Binho pecou por não fazer a política, não ouvir os deputados, não ouvir as bases do governo. Já o governador Tião Viana é aquele que ouve todo mundo, recebe todo mundo em seu gabinete, atende bem todos os que vão ali apresentar suas demandas. Você acha que em algum momento o governador se perdeu nessa sua postura, na sua convicção são política? Estilos. Você, para analisar o governo Tião, você tem que começar pelo governo do Jorge. O governo do Jorge teve o Fernando Henrique ajudando, teve o Lula e o Brasil no momento político financeiro muito bom. O Binho ainda pegou parte disso e o Tião pegou o quê? O rescaldo. O rescaldo. Por quê? O Binho foi um bom gestor, mas politicamente, para a Frente Popular, ele foi péssimo. Ele foi péssimo. Porque ele não recebia deputado, ele não recebia senador, ele não recebia ninguém, ele não recebia empresário, não recebia ninguém, o Binho. Foi um bom gestor, mas politicamente foi. Então, quase a Frente Popular perde a eleição. Então, o Tião pegou o PT no momento muito ruim e o Brasil no momento econômico e financeiro muito ruim também. Quer dizer, então, para você analisar o governo Tião, porque no Jorge fez isso, no Binho fez aquilo, você tem que levar em conta o contexto político, né? Agora, o problema que você falou, ele disse, o Tião, porque é um cara assim, extremamente afável, ele encontra a pessoa e diz, ei, rapaz, passa lá no meu gabinete, vamos tomar um café, o estilo dele, né? E muita gente se aproveita disso, né, para querer tirar proveito e tal. Olha, eu sou amigo do governador e tal, acho esse aspecto aí. Tem também isso. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo. Mas é um cara de boa índole. Vou dar uma paradinha para o intervalo, estou batendo papo aqui com o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge. No bloco, na sequência, vamos falar sobre o pacote de medidas também da presidente Dilma. Essa ideia de convocar aí uma Assembleia Constituinte, inclusive já houve aí um recuo do governo. Luiz Carlos conhece também da matéria. A gente debate isso e também as questões da Assembleia, da política local, no próximo bloco. Até já.